Bora pra externa, vamos lá. Bolsonaro, na antessala da cadeia, ele já é praticamente um semi-preso. E hoje foi o dia dele. Verdade que tinha Rolex Saudita no penhor de Miami, Sara? Olha, eu tive tanta dificuldade de entender a história toda também. Mas basicamente é o seguinte: a PF está investigando a usurpação de presentes caros por Bolsonaro, que supostamente tentou embolsar como se fosse um presente pessoal, não institucional. O Bolsonaro, de acordo com a imprensa, transportou alguns itens na fuga dele para os Estados Unidos no final do seu mandato. Além disso, sabe-se que o pai de Mauro Cid, o ajudante de ordens do Bolsonaro, que é general, também está metido nessa encrenca. Mauro Cid, que também teve meios vasculhados, foi preso essa semana para proteger diligências da investigação. Denis, o que é que tu me diz? Paz, que ladrãozinho meia tigela esse que elegeram aqui por aqui, viu? Eu vou te contar. O cara tá vendendo Rolex na internet, o outro comparsa dele não consegue tirar uma foto sem aparecer no reflexo, né? Mano, eu vou te contar, os caras são muito, muito ruins, viu? Até pra ser bandido. Quem tem galinha, prenda as suas galinhas, porque os ladrões de galinhas estão à solta. Enigma. Família Cid e movimentações suspeitas de milhões sobre investigações. Dou lá no cafezinho. O cafezinho, aliás, tá fazendo excelente trabalho cobrindo tudo isso aí, viu? O Conselho de Controle de Atividades Financeiras, COAF, está investigando uma série de movimentações financeiras consideradas atípicas envolvendo a família Cid. O ex-general da reserva do Exército Brasileiro, Mauro César Lourenço Cid, e seu filho Mauro Cid estão no centro dessas investigações que levantam questionamentos sobre a origem e a finalidade das transações que totalizam. Que totalizam. Peraí, tá aqui. Totalizam. Perdi o totalizam aqui. Tá no primeiro 4 parágrafo. milhões em um período de um ano. 4 milhões no período de um ano. Obrigado. Além disso, o filho de Lorena Cid, Mauro Cid, ex-ajudante de ordem e do ex-presidente Jair Bolsonaro, também está sob investigação. Foram identificadas transferências no valor de 43 milhões enviados para Mauro Cid entre fevereiro de 22 e maio de 23. Surpreendentemente, esse valor é superior ao salário líquido mensal de Mauro Cid, que é aproximadamente R$ 24.000, de acordo com a informação do portal da Transparência. Oi, meu bem. Pode. Pode comer meu bolo de pote. Ó, vamos lá, vamos entender aqui. Saiu na exame. Tudo sobre o caso das joias de Bolsonaro. Veja a cronologia, envolvidos e valores. Gestão do ex-presidente escalou militares e diferentes ministros para tentar reaver o conjunto avaliado em 16 milhões. Vamos ver. Esse aqui, que dia que é? Deixa eu ver o dia. 8 de maio. Ah, esse aqui é aquele outro caso lá, né? Aquele outro caso lá que todo mundo conhece, né? Que é as joias que ele tentou pegar, que estavam retidas e tal. Isso, dessas joias. Isso. Mas aí, aparentemente, agora apareceu outras joias. Apareceu outras joias. Os caras descolaram que eles tinham pego outras joias, tinham conseguido entrar com outras joias em outros momentos. Inclusive nesse, daquele próprio momento ali, o primeiro, naquele caso conhecido, o ministro tentou entrar com joias, não conseguiu, porque, mano, no aeroporto ali, né, falou: o que é isso aqui, cidadão? Ah, um presentinho. Presentinho de 16 milhões? Que conversa é essa? Vem cá. Tá declarado? Não. Ixi, aquela conversa, né? Vai, ficou presa as joias. Aí todo mundo sabe dessa história. Aí a PF continuou investigando, descolaram que, mano, nesse dia mesmo, outro cara conseguiu passar com um outro kit, um outro tempo atrás. Tinha conseguido entrar com os outros presentes, e os caras estavam, ó, nos Estados Unidos vendendo tudo, vendendo toda a grana para pegar. E a PF descolou isso daí. E aí, quando estourou esse primeiro caso aí do aeroporto, que todo mundo conhece, os Bolsonaro e o clã deles lá, né, o Mauro Cid, a tropa toda, falou assim: mano, temos que comprar aquelas joias que a gente vendeu lá. Temos que ir lá comprar de volta para devolver pro TCU, porque o TCU pediu, né? Ô Bolsonaro, você tá de sacanagem, pô. Tem um monte de joia com você e devolve tudo aqui, por favor. Aí os caras, puta, a gente vendeu os bagulho. Aí foi o advogado, o Acef, e o Mauro Cid foi para os Estados Unidos.
Foi para os Estados Unidos para recomprar o que eles tinham vendido e trazer de volta, conseguiu uma parte disso, comprar de volta, trazer de volta e entregar pro TCU. Enquanto isso, ó, APF. Ó a APF aqui deles, ó como é que tava, ó. APF, Sara, como é que tava? Só de olho nesse movimento todo, dessa patetada. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver o que a Madeleine fala pra nós. Solta a voz, Madeleine. Até a gente começou a buscar aqui as últimas declarações de Bolsonaro a respeito dessas joias, né? Porque quando esse escândalo saiu, ele estava nos Estados Unidos. E aí, quando ele voltou dos Estados Unidos, que aí ele foi mais confrontado com a imprensa brasileira, ele falou, isso é uma bobagem, não tem nada de escondido. Eu peguei, ganhei de presente, fui lá, devolvi. Vamos até relembrar essa fala dele que aconteceu, inclusive, para a CNN, e que nós divulgamos aqui no UOL também. Vamos colocar um trechinho para relembrar. De não devolver, gostaria, as armas, né? Coisa pessoal, né? Entregamos à Polícia Federal, a PF deve fazer um bom uso disso aí, mas faz parte da regra, né? Então, vamos em frente. Nada foi extraviado, nada sumiu, nada foi escondido. Se a imprensa divulga, porque tem um cadastro dizendo que foi recebido aquilo. Quando, fica chateado a falar num assunto que é óbvio, dá a entender que, olha, tinha escondido. Se tivesse pego escondido, ninguém teria tomado conhecimento. Ele diz, fica até chato, porque é tão óbvio. Ele diz que nada foi escondido, nada foi extraviado. As informações que a Polícia Federal traz hoje é que foram vendidos, o Couto. Ele estava mentindo, então, né? Mas ele só mente desde o início dessa história aí. Fabíola, eu estava pensando o seguinte: toda vez que há um grande crime como esse, a primeira pergunta que a polícia faz é a quem interessa. Tá na cara desde o início que isso tudo só interessa ao Bolsonaro. Como a tentativa de golpe também só interessava quem era o beneficiado, era ele. Uma coisa que eu acho que precisava ver agora é por que os árabes deram tantas joias para ele. A gente sabe que os governos do Oriente Médio têm o hábito de distribuir presentes e tal, mas não desse jeito, não nessa quantidade e nesse valor. Eu queria lembrar um episódio que nós demos aqui no UOL também, a venda da refinaria da Petrobras na Bahia, com fundo árabe, por um valor muito menor do que o valor de mercado. Isso saiu na época, foi denunciado e tal, e não se tocou mais no assunto. Então, acho que está na hora de ligar os dois fatos, esses presentes todos que ele recebeu, esses PIX todos que ele recebeu, e a venda dessa refinaria, entre outros trambiques que aconteceram no governo. Nós temos que ir às causas. Por que os caras deram tanta coisa para ele? Porque ele é bonito? E a quem interessava? Isso que o Aguirre trouxe agora é fundamental. O dinheiro foi parar na conta dele, então só podia interessar para ele a venda dessa joia. Como é que ele não sabia? Pô? Apareceu o dinheiro na conta dele e ele não perguntou de onde veio? É uma quadrilha organizada que estava no Palácio do Alvorada. Aquele período entre a eleição e a posse do novo presidente, o Bolsonaro falando que ele estava muito caído, muito deprimido, aquele negócio. Ele estava operando isso aí, o golpe e o roubo ao mesmo tempo dentro do Palácio do Alvorada. Cada vez fica mais claro isso. Mano, e uma coisa que pouca gente tá falando, viu? Depois, pela cronologia, a gente vai ver a cronologia ainda, mas pela cronologia, lembra aquele tempo que o Bolsonaro ficou lá nos Estados Unidos depois de ele ter fugido? Que ele ficou de volta, não volta, volta, não volta? Sim. Aparentemente... Ele foi dia 30, né? Ele foi dia 30. Isso. Aparentemente, o que aconteceu? Aparentemente, ele tava esperando os caras conseguir o ACF e o outro lá pegar essas joias de volta. Pegar essas joias, comprar de volta, entendeu? Porque ele não queria voltar aqui sem essas joias. Ninguém tá falando isso, mas hoje que eu tava vendo as notícias lá, eu falei, mano, ele tava lá então por causa disso. Ele tava lá por causa disso. Ele ficou naquele volta, não volta, o Flávio Bolsonaro falando, meu pai não sei quando volta. Aquele papo é porque o ACF e o Mauro Cid estavam indo lá pra comprar de volta as joias que eles tinham vendido. Aí parece que eles conseguiram comprar algumas joias e teve uma que tá com a Michelle que aí já era. Michelle falou. Teve até o caso do Rolex e tal, que eles foram atrás do Rolex, pagaram mais caro no Rolex do que foi vendido. Sim. Né? Porque já tava em exposição e tudo, mas isso aí que tu falou faz total sentido, né? Mas eu acho que a gente tinha que focar
Principalmente nesse ponto aí que o Ricardo Couto falou, que é justamente, beleza, ele recebeu essas joias todas aí a troco de quê, gente? Vamos. A gente tá focando muito nas joias, mas por que que ele recebeu as joias? Diz o Se não Demore. foi pela venda do Landulfo Alves. Mas isso é uma coisa que nem o próprio governo quer tocar, colocar o dedo nessa ferida aí. Entendeu? Quer criminalizar ele lá pelo crime das joias? Beleza, cara. Mas aí, por que ele recebeu essas joias? Qual foi a vantagem que houve na troca? A primeira coisa que o governo Lula fez logo no início do ano lá foi lá já garantir para os árabes que o negócio da Landulfo Alves estava fechadão e que não tem volta, entendeu? Então, E aí fica essa isso é uma questão. Por tese. que não entra na roda? Isso é uma tese. Agora, o Demore trouxe uma outra tese hoje também, que eu achei que, mano, faz sentido também. Que é porque os caras dos Emirados Árabes estavam tentando fazer o Brasil entrar na OPEP+. Entrar na OPEP+, produtores de petróleos lá, para poder ficar fazendo cartel de petróleo. Então, os caras estavam tentando seduzir o Bolsonaro para ele fazer a Petrobras entrar na OPEP+, o Brasil entrar na OPEP+, lá para poder ficar fazendo cartel, tá ligado? Verdade seja dita, essa teoria não é uma teoria nova, é uma teoria, uma suposição do Jamil Chad que a gente leu há alguns programas atrás, no comecinho das nossas participações aqui. Pode crer. Então tem essas duas frentes aí. Ou é Landulfo Alves no esquema, venda de refinaria, né? Que aí, igual o Denis falou, abre margem pro governo atual investigar e, se comprovado isso, tomar de volta. Correto, Denis? E não ficar com, Correto, e não ficar com tinha que conversinha. ser, mas não tem vontade política para isso não, Tamir. Eu acho improvável. Ou esse meta da OPEP+, aí também, né? OPEP+. Mas aqui, ó, só pra trazer a informação que eu falei, ó lá, nas conversas foram vazadas. Não, ele, Bolsonaro, não pegou porque não valia nada. Isso aqui era sobre... É sobre as pecinhas da foto lá. Aí aqui, ó, sumiço do item. Logo após falar dessas possíveis restrições para a venda do kit de presentes oficiais, Marcelo Câmara segue no assunto e cita que algum presente teria sumido com a dona Michele. O que foi, já foi. Mas se esse aqui tiver ainda, a gente O que já foi, já foi. Mas se esse aqui tiver ainda, a gente certinho para não dar problema. Porque já sumiu um que foi com a dona Michele. Então, para não ter problema, diz eles. Muito bem, eles voltaram lá para, mano, pegaram, putz, que a gente vendeu coisa pra caramba, vai ter que devolver pro TCU. Aí, foram atrás desses bagulho. E aí, mano, teve um que eles não conseguiram achar, tal, tava difícil pra pegar de volta, né? Já tinha feito esquema, tramóia, tal, não sei o quê. Aí eles começam nesse papo aí, dessa conversa de WhatsApp, começa nesse papo. Aí ele um fala pro outro, mano, mas a lei não permite ele vender e tal. Não, vender não permite, mas ele poderia dar pra Michelle e meter o boneco, né? Falar assim, eu dei, extraviou, perdeu, a mulher perdeu, alguma coisa desse tipo que, pela lei, eles estavam falando lá, perguntando pro cara responsável, pela lei ele podia dar pra alguém, tá ligado? Podia dar o presente pra alguém. Se fosse de uso pessoal, sei lá que diabo que é que eles falam lá o termo. E aí... Cara, salvo engano aqui, ó. Salvo engano, pela lei, se é presente estrangeiro, necessariamente é patrimônio da União. Então, por exemplo, se um nacional quiser dar um presente pro presidente, quiser dar uma obra de arte, uma pintura do Bolsonaro e tal, pode se integrar no patrimônio pessoal dele e tal. Agora, se um gringo, se alguém estrangeiro quiser dar um presente para ele, aí necessariamente tinha que virar patrimônio da União, cara. Então, olha aqui, ó, eu vou ler aqui, ó, que eles falam, dentro do debate, eles falam, ó, áudios obtidos pela PF também mostram Marcelo Câmara e Mauro Barbosa Cid debatendo a legalidade das vendas dos itens. Objetivos do alto valor, objetos de alto valor, como esse que vinham sendo negociados, devem ser obrigatoriamente entregues ao acervo da Presidência da República, ou seja, são bens públicos e não pessoais. Cid pede que Câmara ligue para Marcelo para tratar do tema. Segundo a PF, trata-se do ex-chefe de gabinete adjunto de documentação histórica da Presidência da República, Marcelo da Silva Vieira. Esse cara é o responsável, né, que sabia disso. Aí abre aspas. Mas liga para ele tinha me falado, ele me garantiu que o presidente poderia fazer o que quisesse, porque isso são itens personalíssimos, diz Cid.
Aí o cara falou, eu falei com ele, Bolsonaro, sobre isso, Cid. Aí ele me falou que tem esse entendimento sim, mas que o pessoal questiona porque ele pode dar, pode fazer o que ele quiser, mas tem que lançar na comissão, memória, entendeu? Respondeu Marcelo Câmara, assessor de Bolsonaro. E aí vem o papo lá da Michelle e tal, né? Que eles estavam tentando, enfim, né, pegar os bagulhos de volta pra meter de boneco lá no TCU e falar, né, mano, pro TCU, puta, tá aí a parada. Vamos ver mais um videozinho? Antes de ver o videozinho, eu queria perguntar pra vocês. Esse negócio dos caras ficar correndo pra poder meio que ocultar prova ou ocultar crime. É crime também, né? O Bolsonaro, ele tá todo enrolado, né? Ele tá completamente enrolado. Mas a tese que eu acho que ele vai lançar mão é de que o entendimento, ele entendeu errado ou ele tinha um entendimento X que não foi aplicado e ele tentou o máximo possível devolver as joias, entendeu? Então, mas o problema é que tinha bagulho de dinheiro vivo, né, dos vazados. Tinha dinheiro vivo, tinha transação, os caras, dentro dos próprios e-mails, os caras falando, não, a gente vai chegar nessa parte aí, mas tinha grana dessas vendas que tava com o pai do Mauro Cid. Por que o pai do Mauro Cid entra na jogada? Porque o pai do Mauro Cid mora nos Estados Unidos. E quando eles levam as joias pra lá, tudo contrabandeado, inclusive no avião que o Bolsonaro voou, fugindo, eles deixam pro pai do Mauro Cid vender, e aí o pai do Mauro Cid tenta vender o negócio pra pegar dinheiro limpo, vivo, e aí questiona, vou levar pro Bolsonaro dinheiro vivo, é melhor não fazer transação desse dinheiro não, tal, tá ligado? Já querendo meio que lavar o dinheiro. Sim, nessa etapa eu só fico em dúvida assim como que estava caracterizada a vinda desses bens, se foi indicada a vinda desses bens, porque poderia estar para fins de uso pessoal alguns deles, entendeu? Uhum. Então eu acho que o Bolsonaro é um baita de um cara de pau, tá? É isso que eu acho dele, sobre essa história toda. Mas eu acho que ele vai forçar a mão nessa tese, entendeu? De que ele entendia como bem para uso pessoal e correu atrás quando a administração pública avisou para ele que não era, sabe? Sim, mas acho que não vai colar não, né? Porque primeiro que ele é boca aberta, já saiu falando Não tem como colar. Já saiu Não falando tem pra como. caralho. Não, também, Fala aí, Denis. você tava falando esse negócio, tipo assim, mas ele tá correndo pra estar ocultando outros crimes e tal. E eu acho que aí é principalmente o ponto onde pode pegar para eventualmente, se um juiz quiser, decretar uma medida de prisão preventiva, Pode tá crer, ligado? Pode crer. É justamente requisito da prisão preventiva assegurar a instrução criminal, ou seja, que provas não sejam destruídas, né? Que meios não sejam deletados, que coisas não sejam suprimidas e tal. Então, a destruição da prova, né, ela é justamente um dos requisitos que pode fazer eventualmente uma prisão preventiva ser decretada. E ele agir proativamente nisso, se tiver prova nesse sentido, e provas novas eventualmente foram vir a surgir, né, podem decretar uma prisão preventiva para garantir isso, né? Sim, sim. Inclusive eles estão colocando isso nessas prisões aí, né? Do pai do Mauro, né? Estão botando isso mesmo, né? Que os caras estão, tipo, meio... Pra não ficar atrapalhando e ocultando o rolê. Vamos ver o que esse energúmeno tá falando aí, ó. A Polícia Federal concluiu a perícia das joias apreendidas pela Receita Federal com integrantes da comitiva do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro em outubro de 2022, após tentativa de entrada no Brasil sem pagamento de impostos. As joias não foram declaradas na época. O conjunto, que contava com um colar, anel, relógio e brincos de diamantes, inicialmente foi avaliado em cerca de 16,5 milhões de reais. Porém, a investigação concluiu que o conjunto está avaliado em pouco mais de 5 milhões de reais. O trabalho incluiu a análise de pedras de diamantes. Um dos agentes responsáveis pela investigação chegou a ser enviado até a Suíça para visitar a sede da fabricante de joias. O laudo vai completar o inquérito, que corre sob sigilo na PF de São Paulo. Os itens de luxo teriam sido um presente para a primeira-dama Michelle Bolsonaro, dado pelo governo da Arábia Saudita. Um assessor do ex-ministro Bento Albuquerque
Albuquerque tentou entrar com os itens no Brasil sem declará-los à Receita. Após a apreensão, o governo aparelhou diferentes ministérios para tentar recuperar o presente. O caso foi revelado pelo jornal O Estado de São Paulo. Em abril de 2023, Bolsonaro prestou depoimento à PF sobre o caso. Ele negou irregularidades e disse que soube das joias um ano depois da apreensão, mas que não se lembra quem o avisou sobre a existência dos itens. Meteção de louco, né? Tá na meteção de louco. Vamos ver aqui o que a Folha falou sobre isso. Deixa eu ver aqui. Fala sobre nós, Folha. E taxa, gente. E cobra, gente. Tome paywall. Quebra paywall. Vai. Bolsonaro usou o governo para vender joias e receber dinheiro vivo, aponta PF. A Folha procurou a defesa do ex-presidente, mas seus advogados ainda não se manifestaram. Investigação da Polícia Federal aponta a suspeita de que Jair Bolsonaro utilizou a estrutura do governo federal para desviar presentes de alto valor oferecido a ele por autoridades estrangeiras. A informação foi relatada em decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF, a partir do relatório da PF, que embasou a autorização para uma operação deflagrada nesta sexta-feira, dia 11, com mandados de busca e apreensão relacionados ao ex-presidente no caso das joias enviadas por autoridades sauditas. Foram alvos o general da Reserva do Exército, Mauro Lourenço Cid, pai do ex-ajudante de ordem Mauro Cid, Federico Assef, advogado de Bolsonaro, e Osmar Crivalati, tenente do Exército, e que também atuou na ajudança de ordens da presidência. Moraes afirma que os dados analisados pela PF indicam a possibilidade de o órgão responsável pela análise e definição do destino de presentes oferecidos por autoridades estrangeiras ao presidente da República, no caso o Gabinete Adjunto de Documentação Histórica da Presidência, abre aspas, ter sido utilizado para desviar para o acervo privado do ex-presidente da República presente de alto valor mediante a determinação de Jair Bolsonaro, fecha aspas. Apenas 3 itens supostamente desviados alcançam cerca de R$900 mil nas contas da PF. Cerca de 588 mil de um kit de joias com um relógio da marca Chopard, né, que foi colocado à venda em um leiloeira de Nova York, mas que não chegou a ser comercializada. E 333 mil de 2 relógios, sendo um Rolex que chegou a ser vendido, mas depois foi comprado para devolução do patrimônio público. A PF aponta, diz Moraes, indícios de que alguns presentes recebidos por Jair Messias Bolsonaro em razão do cargo teriam sido desviados sem sequer terem sido submetidos à avaliação do... Olha lá, Sara, sua dúvida. Do GHDH, o Gabinete de Documentação aí, ó. Você estava com essa dúvida aí, ó. Aparentemente nem foi vinculado a alguns. Em um dos... Boa, ele... Totalmente, né? Total. Em um dos trechos, a PF descreve a existência de um áudio em que Mauro Cid relata, em 18 de janeiro deste ano, a existência de $25 mil, cerca de R$122 mil, em posse de seu pai. Possivelmente pertencentes a Jair Bolsonaro. Na mensagem, Mauro Cid deixa evidenciado o receio de utilizar o sistema bancário formal para repassar o dinheiro ao ex-presidente e então sugere entregar os recursos em espécie por meio de seu pai, prossegue a PF. No áudio enviado a outro integrante da assessoria de Bolsonaro, Mauro Cid diz, de acordo com a transição, abre aspas, tem $25 mil com meu pai, eu estava vendo que era melhor fazer com esse dinheiro, levar em cash aí. Meu pai estava querendo, inclusive, ir aí falar com o presidente. E aí ele poderia levar, entregaria em mãos, mas também pode depositar na conta. Eu acho que quanto menos movimentação em conta, melhor, né? Olha os papos deles. As diligências realizadas indicam que Bolsonaro e sua equipe usaram um avião presidencial no dia 30 de dezembro de 2022 para retirar do país bens de alto valor. Levados para os Estados Unidos, na sequência foram encaminhados para lojas especializadas em vendas de leilão de objetos nas cidades americanas de Miami, Nova York e Highland Grove. A viagem ocorreu em 30 de dezembro, às vésperas do seu último dia de mandato, para assim evitar seguir o rito democrático e passar a faixa ao Lula. A PF cita ainda outro voo em que presentes teriam sido levados para o exterior, junho de 2022, quando Bolsonaro foi aos Estados Unidos para a Cúpula das Américas.
Sobre Mauro Lorena Cid, pai de Mauro Cid, a PF disse que ao STF que o oficial do Exército teria guardado em sua residência em Miami objetos dados como presente a Bolsonaro e, junto com seu filho Mauro Cid, teria encaminhado os artigos pertencentes ao acervo público brasileiro para estabelecimentos comerciais especializados para serem avaliados e vendidos por meio de leilão. Abre aspas, os recursos, então, seriam encaminhados em espécie para Jair Messias Bolsonaro, evitando, de forma deliberada, não passar pelos mecanismos de controle e pelo sistema financeiro formal, possivelmente para evitar o rastreamento pelas autoridades competentes, conforme informado pela Polícia Federal, diz o ministro. As investigações identificou, portanto, até o momento, que esse modus operandi foi utilizado para retirar do país pelo menos 4 conjuntos de bens recebidos pelo ex-presidente da República em viagens internacionais. Ah, meu Deus. De acordo com o COAF, a gente já leu, né? Já constatou movimentação estranha lá do Mauro Cid. Transações fracionadas causam suspeita porque às vezes tem como intenção não chamar a atenção da fiscalização. Nos Estados Unidos, o pai de Mauro Cid chefiava o escritório brasileiro da Apex, a Agência Brasileira de Promoção de Exportação e Investimento. Os autos apontam também o envolvimento de Federico Assef, o advogado de Bolsonaro. Segundo o inquérito, atuou para recuperar o relógio que havia sido vendido pelo grupo, mas que foi objeto de decisão do Tribunal de Contas da União, no sentido de que ele deveria ser devolvido ao patrimônio público. As investigações também trouxe fortes indícios de que Federico Assef integrou o esquema criminoso, atuando na recuperação do relógio Rolex Day-Date, vendido para a loja Precision Watch. Diz um trecho da decisão de Alexandre de Moraes, Federico Assef viajou para os Estados Unidos, reavendo o bem no dia 14 de março de 23. Posteriormente, de forma oculta, no dia 29 de março de 23, trouxe o relógio para o Brasil, entregando para Mauro César Cid, na cidade de São Paulo, para posterior devolução ao Estado brasileiro. Bolsonaro e seus advogados não se manifestaram até o final dessa sexta-feira. Bom, acho que esse aqui ficou bem claro, né? Acho que a gente pode abrir a roda já, né? Tem aqui, Forças Armadas esperam decisão de justiça sobre o General Loreno. Todas as 3 Forças Armadas estavam envolvidas nessa porcaria, né? Aí tem as... No final do tópico anterior, eu não quis te cortar, tá? Para não te interromper, mas eu acho que agora ficaria bom até para incluir no corte. Ah, tá. No final do tópico anterior, eu tinha deixado um excedente na pauta que era para falar dos e-mails do Mauro Cid que nos mandaram hoje no Discord. No final da pauta anterior? No final da pauta anterior, isso. Tá. Que não é só sobre joias que se pegaram os e-mails, entendeu? Não é só sobre corrupção nesse sentido. Cadê? Põe aí só seta no link aí pra eu ver. Tá aqui, ó. Vê se tu me encontra. Ah, tá. Tô te encontrando aqui. Ah, tá. Entendi. Ah, verdade. E dentro desses e-mails... Ah, então vamos terminar primeiro isso aqui e a gente põe no corte, né? Isso aí depois. Acho que fica melhor. Isso é só porque eu não queria te interromper antes, no tópico de antes. Aí eu acho que agora ficaria bom também. Tá. Então, dentro desses e-mails aí que os caras estavam vasculhando, também pegaram aqui, ó. Bolsonaro teve agenda secreta com Campos Neto 2 horas antes da reunião do Copom. Isso em 2022, né? Bolsonaro e Campos Neto se reuniram em segredo antes do Copom subir Selic em 2022. A inflação era o principal flanco da campanha de reeleição. Cara, e aquele bagulho que eu tava falando lá ontem também, com a casa... O segundo link traz o porquê que isso é ilegal. Tá? Sim. Vai trazer um embasamento jurídico. Quebra de período de silêncio. Entenda a reunião secreta de Campos Neto e Bolsonaro em dia do Copom. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, teve uma reunião com o então presidente Jair Bolsonaro hora antes da reunião do Comitê de Política Monetária, Copom. Segundo os dados obtidos pelo site, o encontro entre Bolsonaro e Campos Neto aconteceu no dia 4 de maio de 22 às 7h30. Das 7h30 às 8h. Aparentemente, a reunião foi citada apenas em uma agenda confidencial de Bolsonaro, que era enviada em um grupo de assessores do Palácio do Planalto, ou seja, não constou na agenda pública de nenhum dos dois. O que diz a regra do Banco Central? Pelas regras de autoridade monetária, os integrantes do Copom são proibidos de emitir declaração sobre assunto do Copom em discurso, entrevista à imprensa e encontro com pessoas que possam ter interesse nas decisões do Copom.
incluindo regulados, economistas, investidores, analistas de mercados e empresários. Abre aspas, o período de silêncio estende-se desde a quarta-feira da semana anterior, aquela em que ocorre a reunião ordinária do Copom, até o momento publicado da ata, diz a resolução do Banco Central do Brasil. O Banco Central confirmou que Campos Neto e Bolsonaro se encontraram no dia 4 de maio do ano passado. No entanto, segundo o Banco Central, a resolução não proíbe reuniões com agentes públicos. Além disso, destacou que nenhum tema relativo ao Copom foi tratado no encontro e que a reunião não entrou na agenda oficial de Campos Neto por uma falha operacional. Como foi a reunião nesse dia? No dia 4 de maio de 2022, o Copom elevou a taxa Selic em 1 ponto percentual. Com isso, a taxa básica de juros passou de 11,75 para 12,75. Esse foi o último reajuste desse patamar no ciclo do aperto monetário. Outras altas de 1 ponto foram promovidas em setembro de 21 e março de 22. Na ata da reunião, o Copom destacou que a decisão foi unânime e que existia um balanço de risco com variância ainda maior do que o usual para a inflação. Obrigado, viu, Sara, trazer esse corte aqui. E é importante a gente lembrar, tá, gente? 1 ponto na taxa, 1 ponto percentual do Copom, hoje equivale mais ou menos a 45 bilhões de reais do Tesouro Direto. Então, basicamente, alguém que tem essa informação antes e faz qualquer movimentação ali no sistema financeiro com uma quantia boa, consegue ganhar muita grana nisso, né? Então, essa reunião também já... E como a gente está vendo que tudo indica ali que o Bolsonaro é um ladrão de galinha e quer ganhar dinheiro em tudo quanto é lugar, esse tipo de reunião também já abre essa margem ali para poder, né? É bom vasculhar também, né? Quem fez algumas operações, né? Algum tipo de coisa. Mas enfim, vamos lá, mano. Denis. Mano, o cerco tá em cima dele, você tá achando? Tá em cima mesmo? Ah, tá. Bom pra ficar no corte também. Desculpa, Denis, interromper de novo. Bom pra ficar no corte. Mas aí saiu o Breaking News, né? Agora que a gente tava em live aí, saiu o Breaking News. Que é que PF pede quebra de sigilos de Bolsonaro ao STF e quer ouvir ex-presidente. Michele Bolsonaro e o Jair Bolsonaro já foi intimado para prestar depoimento novamente à PF e pediram aí a quebra de sigilo fiscal e bancário. Então vamos ver aí o que passou pelas contas de ambos. Vai lá, Denis, desculpa, mano. Pois é, mano. Parece que o cerco de fato tá fechando, né? E aí cada vez mais provas vão criando mais robustez pra gente ter eventualmente medidas mais graves, né? E até mesmo uma medida de uma prisão. Agora, por exemplo, quebra de sigilo fiscal, quebra de sigilo bancário, né? Isso aí pode implicar numa possibilidade de você produzir uma prova cruzada juntamente com os dados aí que estão sendo fornecidos por essas compras, por essas vendas. Então, o Mauro Cid estava falando lá, tem 25 mil dólares, vamos colocar, vamos entregar em mãos, né? É bom não ter muita movimentação. De fato, assim, o que acontece? Isso aí dá de confrontar a ação com a realidade da conta bancária deles, né? Então, de fato, assim, o cerco está fechando demais e a possibilidade de a gente ver o Bolsonaro preso ou ver ele respondendo um processo extremamente robusto, isso aí é uma possibilidade concreta, real, eu acho que está iminente aí, né? Principalmente se ficar configurado que de fato ele está agindo até hoje no sentido de tentar ocultar, destruir ou inviabilizar provas, tá ligado? Se isso aí ficar configurado, aí de fato pode ter uma prisão preventiva. Vamos ver o que vai acontecer. Sim, seria o ideal assim que formasse um processo extremamente robusto. Eu imagino que não seria legal assim ele ser preso numa preventiva. Então, mas vem se formando, né? A sensação que a gente tá tendo é que vem se formando, né? Que vai se formando. Mas eu acho que seria mais ideal mesmo assim, ele ser preso através de uma sentença assim, de uma parada mais comprovada e tudo. Por quê? Porque você tá ligado que o meta bolsonarista é ficar na vitimização e perseguição, né? Ficar ligando esse tipo de coisa. Então, tipo assim, as paradas avançando, tendo provas concretas, tendo tudo uma robustez da parada, eu acho que não precisa de uma preventiva.
Eu acho que precisa de se formar todo o conjunto probatório e tacar-lhe uma sentença bem fundamentada, né? Sem pirotecnias midiáticas, mas bem fundamentada e justa, baseada em provas concretas. Isso aí seria aquela golpe fatal. Pode crer. Então talvez tenhamos paciência, talvez seja até melhor. Bolsonaro preso amanhã, às vezes não é o ideal, mas... Pô, tô tancando isso aí seu, hein, velho. Tô tancando. Sara, você tá tancando? O quê? Eu tô achando. Que sei. Achei bom o método do Denis aí, mano. É assim, tipo assim, porque, ó, vou falar o que eu acho, assim. Pelos e-mails vazados, coisa e tal, parece que o Bolsonaro tá se resguardando muito nessa missão de fazer esse corre pra poder ficar ocultando provas que vá contra ele mesmo. Tá ligado? Parece que ele tá se resguardando muito. E aí, beleza, mano. Se a PF ainda não. Se ele tá se resguardando, logo ele não tá dando brecha pra PF pra uma possível prisão preventiva. Né? Com base naquilo que, tipo. Mano, prisão preventiva, porque igual o Mauro Cid, ele tá milhão aí querendo apagar os bagulho. Querendo apagar os bagulho e a polícia pode falar, mano, vamos prender esse cara que tá querendo atrapalhar as provas. Tá ligado? Aí tem tipo motivo. Aí cada dia que passa, mais motivo sai desse cara daí tentando apagar a prova, tá ligado? Daí tentando meter o louco, pagar coisa de vacina, comprar joia de volta, dinheiro vivo sem transação, tá ligado? Toda hora aparece uma micha desse cara. Mas toda hora vai aparecer, porque ele é cleptomaníaco. O Bolsonaro ou o Mauro? O Bolsonaro. Não, então, mas tá aparecendo essas michas do Mauro. Porque o que eu tô entendendo é o seguinte, mano. O Bolsonaro tá acionando os terceiros pra poder fazer o corre, pra poder pagar as provas. Mas a decisão do Xandão, com base no relato da PF, indica que tudo isso foi a mando do Bolsonaro. Sim, eu também tô sentindo isso. Por ordens do Bolsonaro. Isso, também. Então, eu acho que não vai ter muito escapatória pro Bolsonaro. Você acha que pode? Tipo assim, você acha que pode ter... Ele já... Assim, ele nem deveria ter concorrido um dia sequer a presidente da República. Esse cara já roubava o estado do Rio de Janeiro há muito tempo. True. Entendeu? Verdade. Ele tá roubando todo mundo há muito tempo. Esse cara é um cleptomaníaco, sério. Gente, tô brincando, tá? Ele não tô diagnosticando ninguém. Mas é porque ele tem uma compulsão em fazer rolo, que é uma coisa muito própria dele, sabe? É uma compulsão mesmo. Ele não consegue ficar sem fazer rolo. Ele poderia ter roubado a vida inteira lá no Rio de Janeiro, que ele fez, e pensar, pô, agora eu sou presidente da República, tô numa puta de uma vitrine, né? Melhor eu não fazer nada de errado, né? Senão vão pegar meus rolos antigos também. Entendeu? Não! Do espertão, né? É quase não bebe o negócio, entendeu? Porque... Ele não é nem que ele queira dar uma despertalhão, é simplesmente ele não se contém, ele não pode ver um ouro, entendeu? Não, é tipo meta dele replicar o Rachadinha trocando o Queiroz lá de baixo pelo Cid lá em cima, tá ligado? Ele pegou o mesmo modus operandi que ele usava quando ele era deputado, que os filhos deles usavam, vereadores e tal. Tentar aplicar lá em cima, colocou o Cid como operador de um tipo similar a um sistema de rachadinha lá em cima, tá ligado? Da Michelle lá, que rolava uns pagamentos, que usava o dinheiro de uma funcionária, sim, era do gabinete. Cartão de crédito. Porra, mano, o cara é presidente. Tá metendo essa, velho, coisa mais... É ladrão de galinha. Ladrão. E a desculpa que ele tem é sempre a própria paranoia dele. A desculpa que ele dá é sempre a própria paranoia dele. Não sei se vocês já repararam. Que, não, era por uma questão de segurança, eu não uso o sistema de telecomunicação próprio para o presidente da República. Eu uso o WhatsApp por razão de segurança. Por razão de segurança, a minha esposa camufla os seus gastos no cartão da vizinha. Na verdade, sabe? ele falou da cartão da vizinha, falou que não dava o banco não tava dando crédito para ela. Limite. Mas não tem nada com com score isso. baixo. Isso
Isso tudo é Mas para ele tem contato com Campos calafastro. Neto. Mas Campos isso, Neto, cara dos bancos, não pode dar um créditozinho pra mas isso é Michele? para se esconder, sabe? Lógico É que para é, né? esconder os próprios gastos e tudo mais, e isso gera uma insegurança maior para a família Bolsonaro. Não é que traz segurança. Você ficar botando seus gastos na conta dos outros, entendeu? É lógico que é, Que tá loucura metendo é. louco, né? Aí ele fica inventando que ele é paranoico com questão de segurança, que na verdade ele é um puta de um ladrão. Lógico que é, né, velho? Tá metendo louco. Fica metendo louco em cima da gente, quer dar uma de espertalhão. É um ladrãozinho de meia tigela, foi pego numa da. Assim, só a movimentação que eles fizeram para resgatar essas joias, de acordo com o que está ali no relatório da PF, demonstra o quão estúpido ele é. Entendeu? Que ele não poderia mesmo ser outra coisa. Ele não serve para presidente da República, ele serve para um roleiro mesmo. Esses caras que vivem de rolo, entendeu? É o destino dele, inclusive. Tá O dia que ele colando sair da essas, prisão, essas meteção de louco, tá colando nos bolsonaristas? Alguém tem informação? não tá Não colando. tá colando? Eles estão pá. Não tá Eles estão colando. achando Uma tá realidade estranho. paralela total, né, cara? Perseguição, Não, tô perguntando se a judiciário meteção de. contaminado. Não, se a meteção de louco do Bolsonaro tá grudando, então, nos bolsominions. Tá grudando. Tá. Não, com certeza. Com certeza. Esse é o Xandão. Qualquer coisa cola. Pô, mas aí Xandão que também, né? tá... A de hoje, alguém já monitorou a de hoje? Que a de hoje, mano, é muito batom na cueca, né? Essa daí é muito batom na cueca, né? Pra inventar uma história dessa daí vai ser difícil, né? Vai ter que ser um mentiroso contumaz. A da anterior eu já monitorei um bolsonarista no TikTok que tava falando o seguinte, né? Ele falava assim, não, gente, mas isso aí foi registrado. Essas joias que eles estão dizendo que não entraram, elas foram registradas. Mas daí tu vai confrontar, o dia que foi registrado foi depois do dia que eles entraram ilegalmente, entendeu? Então, tipo assim, os caras, a joia ela foi apreendida por tá entrando ilegalmente, aí depois eles declararam pro patrimônio. E é justamente o contrário. Aham. Ou seja, eles tinham que ter declarado pro patrimônio da União É, senão que teria aquelas sido joias estavam apreendido, né, caralho? entrando pra entrar de boa, pra entrar de boa, entendeu? Era isso que era pra ter acontecido. Aí os caras falaram bem assim, pô, mas se tava declarado pro patrimônio da União, como é que ele tava escondendo a joia? Não, a joia foi pega. Aí depois ele declarou o patrimônio da União. Então, tipo assim, às vezes eles invertem a ordem cronológica das coisas. O bolsonarista que escuta aquilo faz todo sentido pra ele, entendeu? Naquele momento ali, a realidade paralela que eles vivem, entendeu? Então, pra meter um louco aí de falar bem assim, não, sei lá, mano, não tem essa criatividade bolsonarista pra inventar tanta loucura. E ele é tão chinfrim, que, tipo assim, ele é rico, né? Aham. O Bolsonaro, a família Bolsonaro é uma família Pra rica, cara. caralho, é. Ele é tão chinfrim que ele ganha uma peça dos árabes de um momento em que ele foi presidente da República, em que os árabes supostamente estariam tentando ali uma operação sedução para que o Brasil entrasse na OPEP. Vamos tomar essa como uma possibilidade, entendeu? Aí ele passa por todo esse momento, não foi algo que ele falou assim, pô, essas joias eu quero para mim de uso pessoal, porque retratam um momento vivido por mim e etc. Sabe? Aham. Tipo, em relação à peça mesmo, porque essas joias, assim, são peças que têm admiradores, colecionadores e tudo mais, sabe? Ele nem apreço pela arte tem, sabe? Era para vender, para tipo assim, ele abre mão de um ágil só para ter dinheiro, entendeu? Por quê? Porque ele precisa pagar advogado, sabe? Já falei pra vocês Porque que na real, advogado para tá coisa, manutenção da coisa vida dele, estranha. não, para manutenção da vida dele, ele não precisa de nada disso. Ele é rico, ele é podre de rico, entendeu? É só para não ter que pagar advogado com o próprio dinheiro. Isso é visão de mundo, isso é visão de mundo, tá ligado? O cara que a visão de mundo dele é pegar as coisas públicas mesmo, vender, fazer dinheiro, criar patrimônio, desviar. É visão de mundo, tá ligado? Então, no primeiro momento. Olha só. Ah, pode falar. Só deixa eu falar isso rapidinho. O Vini me mostrou um vídeo hoje, porque ele estava interessado na questão lá da pseudociência e tudo mais, né? E aí tinha um cara explicando sobre críticas que ele faz aos cientistas mesmo, né?
das questões das fraudes científicas, tal, que, né, ninguém vai atrás, tudo mais. E aí ele estava falando que é muito comum que quem pratique a fraude pense que, na real, todo mundo pratica aquilo. Entendeu? E acha sempre que a virtude do outro não poderia acontecer se a outra pessoa não estivesse fraudando. E aí encontra nisso a justificativa para cometer uma fraude também. Eu acho que o Bolsonaro ele age muito dessa forma. Ele age como se todos os políticos de fato fossem corruptos, entendeu? E que se ele não roubar, ele é só um otário, entendeu? Porque todo mundo faz isso, sabe? Eu vejo muito isso, assim, no Bolsonaro. Não sei o que vocês veem. Eu vejo esse meta aí também. Sabe uma coisa que eu ia perguntar pra vocês? É tipo assim, porque da primeira rodada das joias lá, dessa aí que foi aprendida com isso e tal, ela demorou um pouquinho pra ter. Pelo menos que eu senti aqui, demorou um pouquinho, um tempo um pouquinho mais elevado pra ter aderência nos bolsominion, tá ligado? Pra narrativa dar aquela grudada. E aí hoje rolou esse batonzão na cueca. Vocês acham que vai colar essa mesmo, mano, com o Bolsominion? Vai colar, tipo assim, uma desculpa, uma narrativa? Eles vão conseguir emplacar? Eu acho que uma parte vai emplacar também. Porque uma parte é muito religiosa, assim, eles vão pegar qualquer coisa. Eu digo assim, o bolsonarismo grosso ali, o núcleo duro que a gente chama, né? Eu acho que bate ali uns 15% do eleitorado. Pode crer. Meio dedinho, assim, sabe? E o Bolsonaro, deixa eu só falar mais isso, o Bolsonaro muito otário, né? Ele vai lá, comete um crime, era só pedir pix. Ele queria roubar mesmo. É um baita de um criminoso. Pois é, no final das contas, né? Pediu Pix, ganhou muito mais que a joia aí. Uma missão todinha pra ganhar só 5 milhões? Mano, Sendo que ele pediu eu no vou Pix, mandar no ganhou grupo 17? eu vou mandar no grupo do condomínio aqui, mano. Perguntei aqui, ó. Tem bolsonarista aqui? Bolsonarista. Vai arranjar briga com teus Passar Não, briga, só vou né, perguntar, Tamir? ver se vai colar, peraí. Mano, não é, se tiver bolsonarista, não é treta não, mano. Se apresente aí, por favor. Eu só queria saber o seguinte, quem tá fazendo o programa aqui, a gente só quer saber o seguinte, se na bolha bolsonarista, o que vocês estão achando desse caso aí das joias hoje, coisa e tal? Vocês jogaram a toalha, falaram, não, mano, realmente, esse cara é bandido, é ladrão de galinha. Ou não. Ou tipo assim, é perseguição do Xandão, ou coisa do tipo. Só pra gente passar a informação aqui no programa, por favor. Obrigado, viu? Se tiver alguém aí, se apresente. Vamos ver se alguém vai se apresentar aí, né? Tu fala de política no grupo de condomínio? Não, eu falei na Humildes aqui, né? Na Humildes. Fui humilde, fui não. Mas a galera do condomínio é de boa Não, contigo, assim, né? Sabe que tu faz live e tal, tu é Mano, vocês streamer, não tem, vocês não anti-Bolsonaro. sacaram o privilégio do cirista, caralho? Cirista pode chegar chegando em qualquer Bater em todo lugar, mundo? cirista, Não, com certeza. cirista pode chegar em qualquer lugar, ninguém vai tirar cirista não, caralho. Eu aqui em Floripa, os bolsonaristas não têm problema nenhum com cirista. Os petistas, meu Deus, eles quase matam a gente. Mas petista, quando pega, né, de oreado, já chega amassando já chega amassando as ideias, já chega comendo as ideias, aí nem fala comigo de política, é eles que se poupam disso. Eles que se poupam. Não, mas é isso. Eu também, eu falando com bolsonarista, tipo assim, de boa, tranquilo, o cara entende e tal, às vezes ele dá umas ideias tortas, mas não tem atrito. Agora, falando com petista, meu amigo, o pau tora, tá ligado? Incrível isso, incrível. Ultimamente, eles têm me feito muito lembrar da época da campanha do Aécio. Porque eu lembro na campanha do Aécio que a gente não gostava do Aécio Neves. Sim. A gente só tava muito de saco cheio de petista, enchendo o saco de todo mundo com porra de discurso merda. Com porra de discurso, Comentários, vai, mãe, no chat. Comentários, relaxa. Comentários. É porque eles são muito chatos, gente. Pelo Os amor de Deus, petistas aqui muito do chato. bar, quando me vê, eles já, mano, já vai mudando de assunto, já vai. Política comigo não fala, não. Comigo não tem vez, não, que eu vou dar ideia, já vou começar. Eu sou um comedor de cérebro.